Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais uma dúvida para nos ajudar a crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. E a dúvida de hoje é a seguinte: esses dias me fizeram um questionamento e eu não soube responder. Me disseram que Adão e Eva eram de pele branca. Sendo assim, como que surgiram as pessoas de pele negra e de outras etnias? Existe alguma explicação bíblica para isso? Ou Deus teria feito outros seres humanos, além de Adão e Eva, de peles diferentes das deles? Olha que dúvida interessante. Eu acrescento ainda, e os japoneses, os índios, será que a Bíblia tem explicação para isso? Sim, tem. E hoje eu vou te ensinar a respeito disso. E você, tem alguma dúvida da Palavra de Deus? Coloca aqui nos comentários e a sua dúvida pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite esse espaço abençoado, amém? Aqui embaixo tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição aqui no canal, é gratuito, é aqui no YouTube. Queremos chegar a 1000 estudos e já estamos com 400, um pouquinho mais. Então venha participar dessa comunidade que está se tornando uma das maiores de estudo expositivo da Bíblia aqui do YouTube. Então vem com a gente, vamos estudar sempre a Bíblia juntos por aqui. Eu sou o presbítero André Sanches, se você ainda não me conhece, autor desse canal e também do blog esboçandoideias.com. E hoje eu vou te conduzir nessa resposta em detalhes. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Para a nossa explicação, nós vamos partir desse texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, muito conhecido, que diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem, de onde? Do pó da terra. Preste bem atenção nesse trecho. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É a partir desse trecho, desse texto bíblico, que nós temos então a explicação mais detalhada da formação ou do início da formação da civilização humana. E eu quero dizer algo a você. Existe sim explicação bíblica, sim, bíblica e também lógica para esse questionamento a respeito dos tons de pele e das etnias. E ainda digo mais a você, existe explicação do surgimento de japoneses, de índios e outras etnias variadas que são bem diferentes umas das outras, e essa explicação está onde? Na Bíblia. Sim, está descrita na Bíblia, no entanto, exige atenção do estudante e estudo de contexto de uma forma mais detalhada, o que nós vamos fazer a partir de agora. Eu quero fazer um acordo com você. Muitas vezes eu recebo comentários nos vídeos onde as respostas já estão nos vídeos, ou seja, a pessoa não assistiu completo o vídeo, ela parou no meio e foi lá comentar. Então eu peço a você, faça o seu comentário depois que assistir toda a argumentação, para que faça sentido, para que seja ético comigo e com todos que vão ler. Assim a gente tem aqui uma área de discussões saudável de alto nível. Então vamos começar. A gente começa partindo então para entender essa questão da cor de pele de Adão e Eva. Na pergunta, a nossa leitora citou que a pessoa disse a ela que a pele de Adão e Eva era branca. Será que era mesmo? Será que dá para saber a cor de pele desses primeiros habitantes do nosso mundo? Veja, apesar desse conceito de cor de pele, se é mais escura ou mais clara, ser um tanto subjetivo, muito difícil de definir, a partir de que tom é pele mais clara e a partir de que tom é mais escura, é um pouco difícil de definir. Mas nós podemos perceber que Adão e Eva não se enquadra exatamente nesse conceito que é muito usado hoje em dia de brancos. Isso porque Adão foi feito, como diz o texto que nós lemos, do pó da terra. E nós podemos então inferir desse texto que algo da tonalidade da terra tinha na pele dele. Aliás, de fato, todas as peles elas são de uma tonalidade que vem da terra. Se formos levar, inclusive, ao pé da letra, não existe ninguém branco. Mas como assim, presbítero? Você está ficando louco? Olha só, pegue uma folha sulfite branca, coloque aí na sua frente. Veja essa cor branca. Você já viu alguém com essa tonalidade exata de pele? Certamente que não, porque não existe uma pessoa dessa cor branca, exatamente branca. Veja, o professor e cientista Dalto Lourenço, muito conhecido, aliás, eu recomendo aqui o canal dele,
muito interessante a respeito de criacionismo, que vai explicar muita coisa a respeito de Gênesis, que é a especialidade dele, e ele é físico também. Ele explica muito bem isso quando ele ensina que todas as peles são uma tonalidade de marrom, que é mais claro ou mais escuro, dependendo da pele, pois o homem veio do pó da terra. Então, o branco, a pele exatamente branca, ela não existe. O que existe são nuances do marrom, ou seja, da terra. Olha que coisa linda. Então, veja, é bem possível, então, que Adão e Eva tivessem uma pele bem mais escura do que as pessoas acham hoje em dia. Mas, sinceramente, isso não altera em nada o surgimento de etnias diversas, não é verdade? Por exemplo, se a pele de Adão e Eva for mais escura, negra, por exemplo, de onde surgiram as outras, as mais brancas, os japoneses e por aí vai? Agora, se o tom de pele de Adão e Eva fosse mais claro, mais próximo do branco, por exemplo, de onde surgiram as outras etnias? A pergunta permanece a mesma. Como que elas surgiram? Isso nos leva então agora ao nosso próximo ponto. Como surgiram as variedades nos tons de pele com o passar dos anos? E um recado para você, você gosta de estudar a Bíblia com profundidade, ainda maior do que nós temos feito aqui? Estão abertas as vagas para o meu curso. Comentário aqui, no primeiro comentário fixado, tem um link também na descrição desse vídeo. Vem estudar comigo de uma forma muito profunda. Se chegou a sua hora, se você sentir no coração, conheça lá as condições e eu estou te esperando aqui, ok? Olha só, vamos continuar. Após o dilúvio, Deus repete a Noé e a sua família a mesma ordem que foi dada a Adão e Eva lá no jardim. E essa ordem explica muita coisa para nós. Preste bem atenção. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Então, preste bem atenção nisso. Olha, Noé e seus filhos, e os filhos, multipliquem-se e encham a terra. Olha só, para que essa ordem fosse cumprida, necessariamente deveriam haver pelo menos duas coisas que eu acho principais aqui. Primeira, casamentos entre as pessoas, né? Multiplicar-se ali está dentro da estrutura da família, e deslocamentos para que a terra ficasse cheia de pessoas. Essa era a vontade e a ordem de Deus. Vamos analisar primeiro aqui os casamentos. Veja, centenas de anos vão passando, pessoas vão nascendo e vão se casando entre si, diversas e diversas famílias se formando. Pessoas diferentes vão surgindo a cada filho que nasce. Tudo isso gerando cada vez mais variedades em características humanas por conta dessas misturas. Mas isso aqui não explica tudo não, fique comigo. E essa variedade de pessoas, ano após ano, vão se cruzando novamente em novos casamentos. E a população humana ela vai crescendo em número e também em diversidade, já que as pessoas nunca nascem exatamente iguais. Então nós temos aqui um elemento. Vamos adicionar mais um elemento agora, deslocamentos. Os deslocamentos para novas terras mais distantes é algo normal, natural do ser humano, desbravar coisas, sempre buscando novas possibilidades de vida, ampliando os horizontes, e tudo isso é algo inevitável e de fato acontece dentro da Bíblia. Vou te mostrar onde, olha só. Quando Deus disse enchei a terra, isso de fato acontece. Depois você vai abrir, você pode dar uma pausa aqui no vídeo e abrir Gênesis 10. Lá vai falar o deslocamento e a formação de diversas pequenas nações. E depois em Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, vai explicar por que isso aconteceu. Deus fez com que a sua ordem de deslocar, de encher a terra acontecesse, né, através da Torre de Babel, porque as pessoas queriam se unir num mesmo povo, uma mesma língua, e Deus fez o povo se separar. Então isso é natural, os deslocamentos e o nascimento de pessoas. Tá, mas o que que isso tem a ver com os tons de pele e etnias? Agora nós vamos adicionar mais um elemento para começar a fazer sentido isso. E esse elemento se chama a adaptabilidade do ser humano. O que que significa isso? O ser humano ele tem uma capacidade que Deus deu a ele de adaptação. Entenda comigo na sequência. Olha só. Pense que centenas de anos, né, continuam se passando.
a população ela cresceu muito e desbravou novos habitats, novas regiões. Algumas dessas regiões, habitats, eles são com clima muito quente, bem mais quente, e outros muito gelados, com condições climáticas bem diferentes, como nós já conhecemos no nosso planeta. As regiões são bem diferentes umas das outras. Por exemplo, aqui mesmo dentro do Brasil, a minha região ela é extremamente quente e seca. E se você for lá para o sul, você tem regiões que são bastante geladas e algumas secas. Se você for lá para a Amazônia, extremamente úmida e quente. Então, são muitos habitats diferentes, com climas diferentes. As condições desses ambientes, elas mudam de região para região. E a gente já sabe, dentro do estudo científico, que o ambiente, ele influencia o nosso corpo, gerando adaptações. Mas vamos a um exemplo para que você entenda bem isso? Um pequeno povo, por exemplo, que estivesse vivendo em uma área muito gelada. Pense aqui gelado em algo parecido com ali o Polo Norte, o Polo Sul, ou um pouquinho menos, vai. Então esse povo desenvolveria menos melanina. Se você sabe, a melanina, ela é algo ali que dá o pigmento para a nossa pele. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui porque não é o objetivo. Mas então, esses locais e ambientes, eles vão favorecer peles mais claras com o passar das gerações. Então, essas gerações, elas vão se adaptando àquele ambiente e como tem uma necessidade menor de melanina, porque a exposição a sol é muito menor nesses lugares, a tendência é que as peles vão ficando mais claras com o decorrer do tempo. Agora, vamos pensar o contrário. Um povo vivendo em áreas com temperaturas altíssimas, calor de deserto, elas terão também adaptações corporais para enfrentar esse clima adverso, o que certamente vai elevar a melanina, que é ali o que deixa a pele mais escura, né? A substância ali, a proteína da pele. Então, isso iria se ver também nas próximas gerações que vão nascendo, que vão gerando mais adaptações, e isso passa a ser uma característica adaptativa, tanto de um local quanto de outro, gerando então pessoas com muita diversidade na aparência, mas também no próprio organismo para enfrentar essas dificuldades. Bom, agora a gente precisa de mais um elemento para juntar tudo isso. Vamos entender como o fato de encher a Terra, ele favorece então o surgimento de diversas etnias diferentes, que de fato era o plano de Deus que acontecesse. Agora pense na explosão demográfica, que centenas de milhares de anos geraram em nosso mundo. O que significa isso? Muita gente nascendo, milhões, milhões e milhões, a população do mundo crescendo extremamente rápido, né? E pessoas nascendo todos os dias. Centenas de milhões de pessoas nascem, crescem, viveram em regiões com condições climáticas diversas, se espalham por diversos pontos da Terra. Isso criou os mais diversos tipos de pessoas parecidas, mas com características ligeiramente diferentes. E o que vai acontecer agora? O conhecimento, né, e a evolução das pessoas, no sentido de conhecer mais as coisas, de aprender, né, a trabalhar mais a terra, de lidar com animais, as pessoas vão fazendo cada vez mais deslocamentos através de áreas diferentes. Novos casamentos foram ocorrendo, já que esses deslocamentos, eu, por exemplo, se fizesse parte do povo A, eu estou me deslocando para uma área B e lá já tem um povo e eu me alianço com aquele povo. E aí a gente tem novos casamentos ocorrendo ali entre o meu povo e aquele outro povo, gerando então pessoas com características cada vez mais diferentes pelas misturas genéticas que acontecem. Imagine, por exemplo, como aqui no Brasil, chega então um imigrante japonês e se casa, por exemplo, com a minha filha, que é brasileira. Olha que interessante, os filhos deles vão ter características bem, né, miscigenadas, diferentes, gerando cada vez mais pessoas diferentes, cor de pele, jeito, altura, cabelo e por aí vai. Aqui nós temos então, queridos, uma explicação simples e bíblica, mostrando que sim,
A Bíblia, a partir de Adão e Eva, mostra pra gente que com o tempo e as misturas genéticas, os deslocamentos, a influência do próprio ambiente, tudo isso faz com que a gente tenha o cenário capaz de gerar tons de pele, diversos, variados, e também etnias bem diferentes umas das outras, com características singulares, como cabelos de determinado tipo, por exemplo, mais crespos ou mais lisos, ou de cores diferentes, mais loiro, preto, marrom e por aí vai. Olhos puxados, olhos maiores. Olha que interessante, pessoas que têm uma altura maior ou uma altura menor e por aí vai, as características são praticamente quase que infinitas. Como sempre, a Bíblia tem as respostas e se mostra verdadeira, ainda que alguns não queiram enxergar isso. Então é muito interessante. Basta para a gente estudar a palavra de Deus e usar a capacidade que Deus nos deu de pensar e refletir de coração nas verdades contidas na palavra de Deus. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, será que Deus fez outros seres humanos antes de criar Adão e Eva? Isso tem base bíblica? Eu vou explicar nesse próximo vídeo que você pode continuar assistindo para ampliar o seu conhecimento a respeito dessa questão. Espero você nesse vídeo, então. Fica com Jesus. Até!